Você já deve ter lido algo sobre a lenda mitológica de Rômulo e Remo. Os gêmeos, fruto da união de Rhea e do deus Marte, foram aprisionados por inimigos do casal e jogados no rio Tibre em uma cesta, que foi parar nas margens do local, onde uma loba o encontrou. O animal então cuidou das crianças por um tempo, amamentando-as até que elas foram encontradas pelo pastor Faustulo. O mito é muito famoso, mas você sabia que na vida real, muitas crianças já foram parar na selva e acabaram sendo criadas por animais? Mas antes da gente continuar o vídeo, se você é novo por aqui, eu queria te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Por favor, deixe seu like e compartilhe o vídeo para mais outras pessoas. Comente aqui o que você vai achar dessas histórias. Vamos lá. Crianças criadas pelos animais. Marina Chapman. Depois de passar por maus bocados da vida, a britânica Marina Chapman sempre teve uma ótima história para contar a fim de fazer as suas duas filhas dormirem. Ela falava sobre como foi crescer na selva, mas nada disso é conto de fadas, pois a mulher realmente passou por essa situação. Em 1954, quando tinha 5 anos de idade, Marina vivia na Colômbia com seus pais e foi sequestrada. Os seus sequestradores receberam um resgate, mas de forma covarde, deixaram a menina abandonada na floresta, em vez de devolvê-las aos seus familiares. No meio da selva, a pequena garota foi acolhida por um grupo de macacos pregos, e com o instinto de sobrevivência, passou a copiá-los na forma de se alimentar, agir e além de inclusive imitar a linguagem deles. Até que foi encontrada por caçadores, mas essa ainda não era a salvação de Marina, pois ela foi vendida por eles para um bordel, de onde conseguiu escapar tempos depois para viver nas ruas. Sasha T. Em julho de 2012, alguns assistentes sociais da Rússia descobriram uma criança de 2 anos de idade que era mantida trancada em um quarto com cobras por sua mãe. O menino brincava e dormia com as cobras, porém a alimentação era extremamente precária e difícil. Afinal, o menino e os animais estavam dentro de uma cômoda fechada, sujo e frio. Por essa razão, quando a criança foi encontrada, com uma taxa de desnutrição extrema, ela pesava um terço a menos do qual o indivíduo normal de sua idade. Sasha não sabia nem ao menos publicar algumas palavras, e agia como as cobras com quais viviam. No momento do seu resgate, a sua mãe havia desaparecido, e os assistentes sociais o levaram imediatamente ao hospital, para tratar o seu quadro alimentar. Os médicos têm tentado adaptar o menino para a vida com os humanos, porém estão tendo dificuldades. Natália Simonia, uma das especialistas que estava nesse processo, disse: ele se recusou a dormir no berço. Ele tentou ficar embaixo e dormir lá. Ele tem muito medo de adultos e tentou quebrar tudo o que via, como janelas e móveis. Ele não sabe falar ou segurar uma colher e não tem ideia do que fazer com os brinquedos, nem sequer tentar brincar com eles. Natasha. Em 2009, os assistentes sociais e de bem-estar de uma cidade da região siberiana, também da Rússia, encontraram um apartamento sem aquecimento com uma menina de 5 anos de idade, que passaram a chamar de Natasha. Embora tecnicamente eles vivessem com seu pai e outros parentes, Natasha sempre foi tratada como um dos muitos cães e gatos que compartilhavam o espaço. Como seus pais companheiros peludos, Natasha fuçava as comidas e deixava tigelas no chão. Ela mal sabia as palavras da linguagem humana e se comunicava com assobios e latidos. O pai da Natasha já estava bem longe quando a menina foi resgatada e colocada sob cuidados em um orfanato.
Apesar de desnutrida e pequena para sua idade, a menina estava relativamente bem de saúde. 8 gatos selvagens e um bebê. Em 2008, a polícia argentina descobriu um menino abandonado de 1 ano de idade cercado por 8 gatos selvagens. Os gatos supostamente tiveram o menino vivo durante as noites geladas de inverno, alinhando-se em um deles para aquecê-lo. O pequeno garotinho também foi visto comendo restos de comida, que foram provavelmente empilhados pelos seus companheiros animais. A policial Alicia Lorena foi quem descobriu a criança perto de uma casa e disse: "Eu estava caminhando e notei um bando de gatos sentados, todos muito juntos, não é comum tantos assim. Então fui olhar mais de perto e vi o menino deitado no fundo de uma sarjeta. Todos os gatos estavam em cima dele, lambendo a criança porque ele estava muito sujo." O menino era filho de um sem-teto que foi encontrado. Afirmou que o perdeu enquanto catavam objetos para vender. O menino cão. Um garoto chileno de 10 anos de idade foi encontrado em 2001, quando vivia em uma caverna com uma matilha de cães por 2 anos. O menino já tinha uma vida difícil antes dessa aventura selvagem, pois já havia sobrevivido a uma infância difícil e instável, tendo sido abandonado por seus pais e em seguida fugido de casa de cuidados infantis. Quando se viu finalmente sozinho, aos 8 anos, o menino buscou refúgio em uma matilha de cães, que o ajudou a procurar comida e até mesmo o proteger. As autoridades disseram que o menino, depois de identificado como Axel Rivas, pode até mesmo ter sido alimentado com o leite de uma das fêmeas da matilha. Quando foi encontrado, ele não falava e estava agressivo e depressivo. Criadas por lobos. Um dos casos mais bem documentados de crianças criadas por animais selvagens é o de Kamala e Amala, mais conhecida como as Irmãs Lobos. Descobertas em 1920 na selva do Gordamurim, na Índia, as meninas com idade entre 3 e 7 anos viviam com lobos em seu bando. Não se sabe se as garotas eram da mesma família, mas o homem que as encontrou as levou para seu orfanato, tentando adaptá-las aos costumes humanos. Apesar de elas terem feito algum progresso ao longo dos anos, ambas adoeceram com males fatais, deixando o reverendo a se perguntar se foi realmente certo ele retirar as meninas do meio em que viviam. Muito louco, né, galera? Se você gostou do vídeo, compartilhe para mais outras pessoas. Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo qual a história mais triste e mais estranha que você achou. Deus abençoe a todos. Assista um vídeo que está aparecendo aqui para vocês. Fui.